Meu filho me olhou nos olhos e disse: já casei. Minha esposa não queria você lá. Naquele momento, senti meu coração partir em 1000 pedaços, como se cada pedacinho fosse uma memória dos sacrifícios que fiz por ele durante toda a minha vida. Eu nunca imaginei que estaria aqui contando essa história para vocês. Meu nome é Marta Nascimento, tenho 68 anos, nasci em Salvador, na Bahia. Mas a vida me trouxe para São Paulo quando meu filho Tiago tinha apenas 2 anos. Vim sozinha, viúva, com uma criança pequena nos braços e o sonho de dar a ele uma vida melhor do que eu tive. E por décadas, acreditei que tinha conseguido. Costumo sentar nesta varanda todas as manhãs, tomando meu café preto com um pedaço de beiju que faço como minha mãe me ensinou lá na Bahia. É o único luxo que me permito. Olhar o céu mudar de cor enquanto as lembranças vêm à mente. Naquela manhã, porém, o céu estava cinzento, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer com o meu coração. Tiago tinha anunciado seu noivado com Camila 6 meses antes. Uma moça bonita, de família rica do Morumbi, que sempre me tratou com uma educação fria e distante. Eu percebia os olhares, o desconforto quando vinha à minha casa simples no Jardim Primavera. A maneira como ela examinava os móveis antigos que guardei com tanto carinho, como se estivesse calculando quanto tudo aquilo valia. Ou melhor, quanto não valia. As visitas do meu filho foram diminuindo depois que ele começou a namorar Camila. De toda semana, passaram a ser mensais. Depois, só em datas especiais. Ele sempre tinha desculpas. Trabalho, compromissos, cansaço. Eu entendia, ou fingia entender. É a vida moderna, dizia para minha amiga Zuleide, enquanto tomávamos café no Aconchego, aquele café pequeno na esquina onde nos encontramos há 30 anos todas as quartas-feiras. Quando Tiago anunciou o noivado, fiz o que toda mãe faria. Ofereci ajuda. Perguntei sobre os preparativos, sugeri fazer alguns ajustes no vestido da noiva. Afinal, fui costureira a vida toda. Camila sorriu. Aquele sorriso que não chega aos olhos, e disse: não se preocupe, dona Marta. Já contratamos os melhores profissionais. Senti a facada, mas engoli seco. Durante os meses que se seguiram, tentei participar de alguma forma. Sugeri um restaurante para a recepção, ofereci ajuda com os convites, até mesmo me propus a fazer uma sobremesa típica da Bahia que Tiago adorava quando criança. Cada oferta era educadamente recusada. Está tudo sob controle, dizia meu filho, com aquele olhar que não conseguia me encarar por mais de 2 segundos. Na última vez que nos vimos antes do fatídico dia, perguntei quando poderia ver o convite. Tiago mudou de assunto. Insisti sobre a data exata, pois queria comprar um vestido novo. É em junho, mãe. Ainda estamos finalizando os detalhes, respondeu, mexendo no celular como se houvesse algo urgente para resolver. Junho chegou, e com ele, aquela manhã cinzenta. Eu tinha ido até o centro comprar um tecido especial para fazer um chale que combinasse com o vestido azul que havia comprado. Estava animada, apesar de tudo. Meu único filho ia se casar. Como não estar feliz? Voltei para casa, fiz o almoço e decidi ligar para ele. Precisava confirmar o horário da cerimônia, que seria no dia seguinte. Quando ele atendeu, sua voz estava diferente. Perguntei se estava tudo bem. Sim, mãe. Tudo ótimo. Filho, só estou ligando para confirmar o horário do casamento amanhã. Preciso me programar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou apenas segundos, mas que para mim pareceu uma eternidade. E então, veio a frase que mudaria tudo. Mãe, já casei. Foi semana passada. Camila, ela não queria uma cerimônia grande. Decidimos fazer algo íntimo, só com a família dela e alguns amigos próximos. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira da cozinha, aquela mesma cadeira onde o ninei tantas vezes quando era pequeno e tinha pesadelos. Como assim, filho? Eu sou sua família, sua única família. Outro silêncio. Depois, a voz dele, agora mais fria, como se estivesse lendo um comunicado. Minha esposa não queria você lá, mãe. Ela acha que você não se encaixaria no ambiente, nos círculos sociais dela. Eu precisei fazer isso. Espero que entenda. Não respondi.
Não conseguia. As palavras ficaram presas na garganta, como se tivessem formado um nó que me sufocava. Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Passei o resto daquele dia sentada na varanda, olhando para o céu que agora derramava uma chuva fina, como se chorasse comigo. As memórias vinham em ondas. Tiago dando seus primeiros passos naquela sala, eu segurando suas mãozinhas. As noites em que trabalhei até tarde costurando para conseguir pagar a escola particular que ele tanto queria. A formatura dele, onde chorei de orgulho. Os natais, os aniversários, cada momento que construímos juntos. O que ele não sabia, o que ninguém além do meu advogado e alguns poucos confidentes sabiam, é que por trás daquela fachada de mulher simples, de costureira aposentada que vivia de uma pequena pensão e de alguns ajustes de roupas que fazia em casa, existia uma empresária. Uma mulher que, com muito trabalho e visão, transformou seu talento com a agulha em uma rede de lojas de roupas com peças exclusivas inspiradas na cultura nordestina. Traços do Nordeste começou como um pequeno sonho, uma lojinha no centro de São Paulo, e se transformou em 15 estabelecimentos espalhados pelo país. Eu nunca quis que Tiago soubesse. Queria que ele construísse seu próprio caminho, que valorizasse o trabalho duro, a honestidade, os valores que tentei lhe passar. E acreditei que tinha conseguido, até aquele telefonema. Enquanto a noite caía e as luzes da cidade começavam a se acender, uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia que cresceu com a dor, alimentada pela rejeição. Meu filho precisava de uma lição, não por vingança, mas por amor, para que ele entendesse o verdadeiro valor da família, da humildade, da gratidão. Sequei as lágrimas, entrei em casa e peguei o telefone. Era hora de ligar para Dr. Evandro, meu advogado há mais de 20 anos. Era hora de mostrar a Tiago e sua esposa quem realmente era Marta Nascimento. Não a costureira simples da Bahia, mas a mulher que construiu um império sem nunca esquecer suas raízes. Enquanto discava o número, olhei para a foto de Tiago na parede, sorrindo em sua formatura. Aquele sorriso sincero, cheio de sonhos e esperança. O mesmo sorriso que me deu forças para continuar quando tudo parecia impossível. Me perdoe, filho, sussurrei para a foto. Mas algumas lições só se aprendem da maneira mais difícil. E ainda me lembro do dia em que desci do ônibus na rodoviária de São Paulo, com Tiago enrolado em uma manta de crochê que minha mãe tinha feito para ele. Chovia forte, e eu segurava meu filho contra o peito com uma mão e a mala de papelão com a outra. Tinha apenas 200 cruzeiros no bolso e o endereço de uma prima distante que prometeu me acolher por algumas semanas, até eu encontrar trabalho. A morte de João, meu marido, tinha sido repentina. Um acidente no mar enquanto pescava, como tantos outros pescadores de Itapuã. Um dia ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. O mar, que nos dava sustento, levou embora meu companheiro, deixando-me sozinha com uma criança de 2 anos e sem perspectivas. Foi quando decidi vir para São Paulo. As primeiras semanas foram as mais difíceis. A prima que me acolheu morava em um cortiço no Brás, um cômodo minúsculo onde dormíamos os 3 em uma cama de solteiro. Eu saía todos os dias com Tiago nos braços, batendo de porta em porta nas confecções da região, pedindo emprego. Muitos me rejeitavam por causa do menino. Quem vai cuidar dele enquanto você trabalha? Perguntavam. Outros ofereciam pagamentos tão baixos que mal daria para comprar leite. Foi Dona Josefa, uma senhora portuguesa que tinha uma pequena confecção na Rua Oriente, quem me deu a primeira oportunidade. Também criei meus filhos sozinha, disse ela, olhando para Tiago que dormia em meus braços. Pode trazer o menino. Arrumamos um cantinho para ele enquanto você trabalha. Comecei como auxiliar, cortando linhas, separando retalhos, fazendo café. Mas Dona Josefa logo percebeu que eu tinha talento com a agulha. Onde aprendeu a costurar assim, menina? Perguntou, examinando um vestido que eu havia consertado durante meu intervalo de almoço. Com minha avó, em Cachoeira, interior da Bahia, respondi. Ela sorriu e no dia seguinte me colocou na máquina de costura. Em 6 meses, consegui alugar um quartinho nos fundos de uma casa no Jardim Primavera. Era pequeno, mas tinha um quintal onde Tiago podia brincar.
Comprei uma máquina de costura usada em prestações e comecei a fazer pequenos serviços extras à noite. Barras de calças, ajustes em vestidos, zíperes quebrados. Colocava Tiago para dormir e trabalhava até os olhos arderem de cansaço. Havia dias em que a fome apertava. Dividi muitas vezes um pão ao meio, dando a parte maior para meu filho e dizendo que já tinha comido. Fervia ossos de galinha para fazer caldo e mentia que era uma receita especial da Bahia. Tiago crescia forte e inteligente, mas eu estava cada vez mais magra e cansada. Quando meu filho tinha 7 anos, Dona Josefa decidiu voltar para Portugal. Ofereceu-me a oportunidade de comprar sua pequena confecção por um preço simbólico, pagando em prestações mensais ao longo de 5 anos. Você tem talento, Marta, e merece uma chance, disse ela, segurando minhas mãos calejadas entre as suas. Aceitei, mesmo sabendo que seria um risco enorme. Peguei empréstimo com agiotas, pedi ajuda a conhecidos, dobrei minha carga de trabalho. A confecção de Dona Josefa tornou-se Costuras Marta, um pequeno negócio onde eu fazia principalmente consertos e ajustes. Tiago, agora um menino esperto e curioso, me ajudava depois da escola, organizando linhas e botões, atendendo clientes. Foi durante esse período que percebi uma oportunidade. As clientes sempre elogiavam os detalhes que eu acrescentava às peças. Bordados inspirados na cultura baiana, aplicações de rendas que lembrava de ver nas feiras de minha terra. Isso é tão diferente, tão bonito, diziam elas. Não se encontra em nenhuma loja. Comecei a criar algumas peças próprias. Saias, blusas, vestidos, tudo com aquele toque nordestino que tanto me lembrava de casa. Colocava-as em um pequeno cabideiro no canto da loja, mais por orgulho pessoal do que por acreditar que venderiam. Para minha surpresa, as peças desapareciam rapidamente, com clientes pedindo mais. Quando Tiago tinha 12 anos, arrumei um segundo emprego como faxineira em uma escola particular no bairro vizinho. Não era pelo dinheiro. A confecção já nos dava o suficiente para viver com certo conforto, mas pela chance de conseguir uma bolsa de estudos para meu filho. Esfregava pisos e limpava banheiros de madrugada, antes de abrir a loja. Tudo para que Tiago pudesse estudar naquela escola de elite. Ele conseguiu a bolsa e prosperou nos estudos. Era um aluno brilhante, principalmente em matemática. Os professores diziam que ele tinha futuro. Eu sorria orgulhosa nas reuniões escolares, mesmo percebendo os olhares de alguns pais ricos quando me viam. A mesma mulher que limpava a escola pela manhã estava sentada entre eles à tarde, como igual. Tiago começou a mudar quando entrou na adolescência. As roupas simples que eu costurava já não o satisfaziam. Queria as marcas que via nos colegas ricos. Começou a se envergonhar quando os amigos o visitavam em nossa casa modesta. Pedia para eu não falar de Bahia, para não contar histórias de nossa luta. Isso é passado, mãe, dizia ele. Precisamos olhar para frente. Foi nessa época, quando percebi que meu filho começava a se distanciar de suas raízes, que tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Uma cliente da loja, Dona Clarice, era a esposa de um importante empresário do ramo têxtil. Ela adorava minhas criações e sempre dizia que eu deveria expandir, abrir uma boutique no centro da cidade. Seu trabalho é arte, Marta. Merece ser visto. Num impulso de coragem, pedi a ela que mostrasse minhas peças ao marido. Ela fez mais que isso. Organizou um pequeno desfile em sua casa de campo, convidando amigas influentes e alguns compradores de lojas de departamento. Costurei dia e noite durante semanas, criando 20 peças exclusivas para aquele evento. O sucesso foi imediato. Recebi encomendas, propostas de parceria, convites para expor em feiras de moda. Dr. Evandro, advogado indicado por Dona Clarice, ajudou-me a registrar minha marca, Traços do Nordeste. A identidade visual trazia elementos da cultura baiana, cores vibrantes e padrões que remetiam às rendas e bordados que aprendi com minha avó. Quando Tiago entrou na faculdade de Direito, outra bolsa de estudos, conquistada com seu próprio mérito, abri minha primeira loja oficial no centro de São Paulo. Não era grande, mas estava localizada em um ponto estratégico, com vitrine para uma rua movimentada.
Contratei 2 costureiras, ex-colegas da antiga confecção de Dona Josefa, e uma vendedora. Meu filho não demonstrou muito interesse pelo negócio. Estava ocupado com os estudos, estágios e principalmente com sua nova vida social. Começou a frequentar festas em casas luxuosas, a sair com jovens de famílias tradicionais, a adotar maneiras e gostos que eu mal reconhecia. Eu não me importava. Estava feliz vendo-o progredir, conquistar espaços que para mim sempre foram negados. A Traços do Nordeste, cresceu de forma orgânica e constante. Em 2 anos, já eram 3 lojas em São Paulo. Em 5 anos, havíamos expandido para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Minhas criações tornaram-se conhecidas por misturar elementos da cultura nordestina com tendências contemporâneas, atraindo tanto turistas em busca de peças autênticas, quanto brasileiras modernas que queriam algo diferente do que encontravam nas grandes marcas. Durante todo esse tempo, mantive uma aparência modesta. Continuei morando na mesma casa no Jardim Primavera, agora reformada e confortável, mas ainda simples. Dirigia um carro popular. Usava roupas básicas no dia a dia. Poucos sabiam que eu era a proprietária de uma rede de lojas em expansão. Para a maioria das pessoas, inclusive para Tiago, eu era apenas uma costureira aposentada que ocasionalmente fazia alguns trabalhos especiais. Não era vergonha ou estratégia. Era apenas o desejo de que meu filho construísse seu próprio caminho, sem depender do meu sucesso. Queria que ele valorizasse cada conquista, que entendesse o valor do trabalho honesto, da perseverança. Os lucros das lojas eram reinvestidos no negócio ou aplicados em fundos seguros, administrados cuidadosamente por Dr. Evandro. Mantive apenas uma pequena equipe de confiança que conhecia a verdade sobre minha condição financeira. Tiago formou-se com honras e conseguiu emprego em uma multinacional. Eu chorei de orgulho na formatura, mesmo sentada nas últimas fileiras, longe dos pais elegantes de seus colegas. Ele me apresentou rapidamente a alguns amigos, mas percebi que estava ansioso para se juntar a um grupo mais sofisticado que o esperava para comemorar. Foi nessa empresa que ele conheceu Camila, bonita, elegante, de família tradicional paulistana. Na primeira vez que a trouxe para me conhecer, senti o desconforto em seus olhos ao entrar em minha casa. Ela examinou a sala simples, os móveis antigos, as cortinas que eu mesma havia costurado, com um olhar que misturava pena e desdém. Esforcei-me para ser acolhedora, preparei comidas baianas, contei histórias de minha terra. Tiago interrompia-me constantemente, mudando de assunto quando eu falava sobre nosso passado. Depois daquele dia, as visitas se tornaram cada vez mais raras. Meu filho tinha sempre desculpas: trabalho excessivo, compromissos sociais, viagens. Quando vinham, eram visitas rápidas, formais. Camila mal disfarçava seu desinteresse em qualquer coisa que eu dissesse. Tiago parecia dividido entre 2 mundos, desconfortável na presença da noiva e da mãe ao mesmo tempo, como se temesse que eu pudesse, de alguma forma, contaminá-la com minha simplicidade. O noivado foi anunciado em uma festa para a qual não fui convidada. Soube pela mãe de um antigo colega de escola de Tiago, que me encontrou no supermercado e perguntou se eu estava feliz com o grande acontecimento. Engoli o choro e sorri, fingindo saber do que ela falava. Naquela noite, liguei para meu filho, que confirmou a notícia com uma voz estranhamente formal. Foi algo pequeno, mãe. Apenas para os amigos mais próximos e a família dela. Entendo, respondi, sentindo um nó na garganta. E quando poderei conhecer os pais de Camila? Houve uma pausa desconfortável. Vamos organizar isso em breve. Eles são pessoas muito ocupadas. Os meses seguintes foram de tentativas frustradas de participar dos preparativos para o casamento. Cada sugestão minha era educadamente recusada. Cada oferta de ajuda era descartada com um sorriso forçado. Eu, que tinha construído um império da moda, não podia sequer opinar sobre o vestido da noiva ou a decoração da festa. Enquanto isso, continuava a administrar meu negócio discretamente. Abri mais 2 lojas, lancei uma coleção inspirada nas rendeiras de Alagoas, negociei a abertura de um espaço em um shopping de luxo em São Paulo. Tudo isso sem que meu filho soubesse, sem que ele percebesse que a mãe simples que ele parecia querer esconder
Era, na verdade, uma empresária respeitada no mercado da moda. Foi durante esse período que uma oportunidade única surgiu. Um conglomerado empresarial estava interessado em adquirir ações da multinacional onde Tiago trabalhava. Dr. Evandro, que agora gerenciava um escritório com dezenas de advogados e cuidava de todos os meus negócios, trouxe-me a informação. É uma chance única, Dona Marta. Podemos fazer uma oferta através de uma holding, mantendo seu nome em sigilo. Ninguém saberá que a verdadeira compradora é a senhora. Hesitei. Seria ético fazer isso sem o conhecimento de meu filho? Mas então lembrei-me de como ele vinha me tratando, de como parecia envergonhado de suas origens, de como permitia que Camila me olhasse com aquele ar de superioridade. Talvez fosse hora de uma lição. Faça a oferta, Dr. Evandro, mas com uma condição. Ninguém, absolutamente ninguém além de nós dois, pode saber que estou por trás disso. O processo foi longo e complexo. Usamos uma rede de empresas de fachada, nomes de terceiros, contratos sigilosos. 6 meses depois, eu era, indiretamente, uma das principais acionistas da empresa onde meu filho trabalhava. Tinha poder suficiente para influenciar decisões importantes, inclusive sobre contratações e demissões. Também descobri, através das investigações preliminares à compra, que o terreno onde ficava o condomínio de luxo em que Tiago havia comprado um apartamento pertencia a um grupo imobiliário que estava à venda. Não hesitei. Adquiri o grupo através de outra holding, tornando-me, tecnicamente, proprietária do solo onde meu filho construía sua nova vida com Camila. Não planejava usar esse poder. Era apenas uma rede de segurança, uma forma de proteger meu filho caso algo desse errado. Eu continuava sendo a mesma Marta de sempre. Acordava cedo, cuidava de meu pequeno jardim, ia até o café aconchego para encontrar minha amiga Zuleide. Fazia pequenos concertos de roupas para vizinhos. Ninguém poderia imaginar que a senhora de cabelos grisalhos que regava suas plantas todas as manhãs era, na verdade, dona de um império. Até aquele telefonema, até ouvir meu filho dizer que já havia se casado, que sua esposa não me queria presente, que eu não me encaixava em seu novo mundo. Até perceber que todo o meu amor, todos os meus sacrifícios, não valiam um lugar na cerimônia de casamento do meu único filho. Foi aí que tudo mudou. Foi aí que decidi usar o poder que tinha construído silenciosamente ao longo dos anos. Não por vingança, mas por amor. Para mostrar a Tiago que o caráter de uma pessoa não se mede por aparências, sobrenomes ou contas bancárias. Para ensiná-lo que as raízes são importantes, que a gratidão é uma virtude essencial, que família vai muito além de status social. Quando desliguei o telefone após ouvir aquelas palavras dolorosas, sentei-me na varanda e olhei para o céu nublado, pensando em tudo o que havia construído e em como usaria isso agora. A chuva começava a cair, como lágrimas do céu que se misturavam às minhas. Naquela noite não consegui dormir. Revirando-me na cama, alternava entre momentos de profunda tristeza e determinação inabalável. O rosto de Tiago menino aparecia em meus pensamentos. Aquele sorriso genuíno quando ganhava um brigadeiro de sobremesa depois do jantar, o brilho nos olhos quando conseguiu sua primeira bicicleta, usada mas que polímos juntos até parecer nova. Onde estava aquele menino? Em que momento ele se transformou neste homem que se envergonhava de suas origens, da própria mãe? Às 4 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei-me, preparei um café forte e sentei-me à mesa da cozinha com papel e caneta. Comecei a escrever tudo o que passava pela minha cabeça. Lembranças, sentimentos, planos. Quando o sol começou a nascer, tinha diante de mim várias folhas preenchidas com uma espécie de desabafo. Um mapa do que faria a seguir. Às 7 horas em ponto, liguei para Dr. Evandro. Sua secretária tentou explicar que ele só chegaria ao escritório às 9, mas insisti que era urgente. 10 minutos depois, ele retornou minha ligação. Dona Marta, aconteceu alguma coisa? Sim, Evandro. Preciso que venha à minha casa assim que possível. Tenho decisões importantes a tomar e preciso de seu aconselhamento legal. Ele percebeu a seriedade em minha voz. Estarei aí em 1 hora. Enquanto esperava,
Separei todos os documentos importantes que mantinha em uma caixa de metal sob minha cama. Contratos, escrituras, procurações. Dr. Evandro havia insistido que eu mantivesse um cofre em um banco, mas eu sempre fui desconfiada dessas instituições. Preferia manter meus papéis por perto, mesmo que isso não fosse o mais seguro. Evandro chegou pontualmente, com sua pasta de couro italiano e expressão preocupada. Ele havia começado sua carreira como um jovem advogado em um pequeno escritório e cresceu junto com meus negócios. Agora comandava uma das firmas de advocacia mais respeitadas de São Paulo, mas ainda atendia pessoalmente aos meus chamados. Meu filho se casou sem me convidar, disse sem rodeios assim que ele se sentou. A esposa dele não me queria lá. Aparentemente não me encaixo no ambiente. Evandro franziu o senho, genuinamente indignado. Ele conhecia Tiago desde criança. Tinha acompanhado sua formatura, presenteado-o com livros de direito. Isso é lamentável, dona Marta. Sinto muito. Não quero lamentações, Evandro. Quero ação. Empurrei na direção dele as folhas que havia escrito durante a madrugada. Esses são meus planos. Preciso saber se são legalmente viáveis e quanto tempo levará para implementá-los. Ele ajustou os óculos e começou a ler. À medida que avançava nas páginas, suas sobrancelhas se erguiam cada vez mais. Quando terminou, olhou para mim com uma expressão que misturava admiração e preocupação. A senhora tem certeza disso? É radical. Tenho certeza. Meu filho precisa aprender uma lição sobre valores, sobre caráter, sobre gratidão. Fiz uma pausa, olhando pela janela da cozinha para o pequeno pé de pitanga que plantei quando nos mudamos para esta casa. Não estou fazendo isso por vingança, Evandro. Estou fazendo por amor. Ele assentiu lentamente. Entendo. Bem, tudo isso é legal, tecnicamente falando. Complicado, mas legal. Podemos começar hoje mesmo, se a senhora desejar. Ótimo. Quero que seja rápido e discreto. Ninguém além de nós dois pode saber o que estamos fazendo. Naquela mesma tarde, Dr. Evandro começou a movimentar as peças no tabuleiro que eu havia desenhado. O primeiro passo foi uma reunião com o conselho da empresa onde Tiago trabalhava. Conselho que agora, indiretamente, respondia a mim. Sem revelar minha identidade, Evandro, como representante do grupo controlador, solicitou uma auditoria completa no departamento jurídico, onde meu filho trabalhava. É apenas uma formalidade, explicou ao presidente da empresa. A nova administração precisa conhecer a fundo cada setor antes de implementar o plano de expansão. A agência de turismo que havia oferecido a Tiago e Camila um pacote especial para as Maldivas foi o próximo alvo. Na verdade, aquela promoção era um benefício corporativo negociado pela minha empresa, embora meu filho não soubesse disso. Uma ligação de Evandro para o dono da agência foi suficiente. Infelizmente, precisamos cancelar o pacote dos Maldivas para o casal Nascimento. Houve uma reavaliação da parceria. O dono da agência ficou preocupado. Não queria perder o lucrativo contrato com a Traços do Nordeste e imediatamente concordou em cancelar a viagem, mesmo que isso significasse devolver o dinheiro que Tiago havia pago como entrada. Em paralelo, Evandro iniciou um processo de revisão dos contratos imobiliários do condomínio onde ficava o apartamento de Tiago. Como nova proprietária do terreno, eu tinha direitos que poucos compradores conheciam. Cláusulas escritas em letras miúdas que ninguém se dá ao trabalho de ler. Uma dessas cláusulas permitia a revisão do financiamento em caso de mudança de proprietário do solo. O banco que financiou o apartamento e o carro importado de meu filho também recebeu uma visita de Dr. Evandro. Sendo um dos maiores clientes corporativos daquela instituição, a Traços do Nordeste tinha considerável influência. Uma sugestão de que poderíamos transferir nossas contas para outro banco foi suficiente para que reavaliassem o risco do financiamento concedido a Tiago. Tudo isso aconteceu sem que meu nome fosse mencionado uma única vez. Para o mundo exterior, eram apenas decisões corporativas frias e calculadas, sem qualquer motivação pessoal. Para mim, era o começo de uma lição que precisava ser ensinada. Durante aquela semana, mantive minha rotina normal. Acordava cedo, cuidava das plantas, ia ao mercado,
conversava com os vizinhos. Ninguém poderia imaginar que a senhora simples de cabelos grisalhos estava orquestrando uma operação complexa que abalaria os alicerces da vida de luxo que seu filho havia construído. Na sexta-feira, exatamente uma semana após o telefonema que partiu meu coração, recebi a visita de Zuleide no final da tarde. Como de costume, tomamos café na varanda enquanto o sol começava a se pôr. "Você está diferente, Marta", disse ela, observando-me por cima da xícara. "Há algo em seus olhos, uma determinação que não via há muito tempo." Sorri, mas não compartilhei meus planos. Zuleide era minha melhor amiga, mas até mesmo ela acreditava que eu era apenas uma costureira aposentada. Algumas verdades precisam permanecer ocultas, mesmo das pessoas mais próximas. "Estou apenas fazendo as pazes com certas realidades", respondi vagamente. No domingo à noite, recebi uma ligação de Evandro. Sua voz tinha um tom de satisfação contida. "Está tudo pronto, Dona Marta. A primeira fase foi implementada com sucesso. Os efeitos começarão a aparecer amanhã de manhã." Agradeci e desliguei. Dormi profundamente pela primeira vez em dias. Na segunda-feira, enquanto regava minhas plantas, vi um carro desconhecido parando em frente à minha casa. Era um táxi. Do banco traseiro saiu Tiago. Mesmo à distância, pude perceber seu estado. Ombros caídos, passos hesitantes, olhar abatido. Ele pagou o motorista e ficou parado na calçada por alguns instantes, como se reunisse coragem para entrar. Voltei para dentro, sentei-me na poltrona da sala e esperei. A campainha tocou alguns minutos depois. Respirei fundo antes de atender. "Mãe", disse ele assim que abri a porta. Sua voz parecia pequena, como quando era criança e havia quebrado alguma coisa. Não respondi imediatamente. Observei seu rosto cansado, o terno amassado, a gravata frouxa. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. "Posso entrar?" perguntou, quase timidamente. Dei um passo para o lado, permitindo sua passagem. Ele entrou e ficou parado no meio da sala, olhando ao redor como se visse aquele ambiente pela primeira vez. "Quer um café?" ofereci, mantendo minha voz neutra. "Por favor." Fui para a cozinha e preparei o café da maneira que ele sempre gostou, forte, com um pouco de canela. Quando voltei à sala, ele estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. "O que aconteceu, filho?" perguntei, colocando a xícara na mesa de centro. Ele levantou o olhar e pude ver que havia chorado. "Tudo, mãe. Tudo desmoronou de uma vez." Sentei-me na poltrona em frente a ele e esperei que continuasse. "Fui demitido, do nada. Uma auditoria encontrou irregularidades no departamento jurídico. Não especificaram quais. Apenas disseram que estavam fazendo uma reestruturação completa e que meus serviços não seriam mais necessários." Assenti, sem demonstrar reação. Depois, recebi uma ligação da agência de turismo. Cancelaram nossa lua de mel. Disseram que houve um problema com a promoção, que ela não era válida para nós. Ele tomou um gole de café, suas mãos tremendo levemente. E então veio o pior. O banco contatou-me sobre o financiamento do apartamento e do carro. "Estão reavaliando minha capacidade de pagamento devido à mudança na situação empregatícia. Praticamente deram a entender que vão executar a dívida se eu não conseguir comprovar renda nos próximos dias." Mantive-me em silêncio, apenas ouvindo. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte sabia que a lição precisava ser completa. "Camila." Ele hesitou, a voz embargando. "Camila disse que precisa de um tempo para reconsiderar nossa situação. Ela voltou para a casa dos pais ontem à noite." "Ah, Camila." Tão previsível. Ao primeiro sinal de dificuldade, abandonou o barco. Exatamente como eu imaginava que faria. "Sinto muito, filho", disse finalmente. Ele me olhou, surpreso com minha resposta contida. Esperava consolação? Abraços? Promessas de que tudo ficaria bem? "Não entendo como tudo pôde acontecer tão rápido", continuou ele. "É como se alguém tivesse orquestrado isso tudo, como se fosse pessoal, se ele soubesse o quão perto da verdade estava. Às vezes a vida nos dá lições difíceis, Tiago. Nos faz reavaliar nossas escolhas, nossas prioridades." Ele franziu o senho, captando algo no tom da minha voz. "O que quer dizer com isso?" Era o momento.
O momento de revelar tudo o que havia mantido em segredo por tantos anos. Levantei-me, fui até o quarto e voltei com a caixa de metal. Coloquei-a sobre a mesa de centro e a abri. Há algo que preciso lhe mostrar. Comecei a retirar documentos da caixa. Contratos, escrituras, relatórios financeiros. Espalhei-os sobre a mesa, criando um mosaico de papéis que contavam a história de minha vida secreta como empresária. "O que é isso tudo?" perguntou ele confuso. "Isso, meu filho, é o império que construí enquanto você crescia, enquanto você estudava em escolas particulares e se formava em direito, enquanto você construía sua carreira e se casava com uma mulher que se envergonhava de suas origens. Eu construía isso." Peguei o primeiro documento, o contrato de compra da pequena confecção de Dona Josefa, e entreguei a ele. Comecei com isso, uma lojinha no Brás. Depois veio a primeira Traços do Nordeste, no centro. Depois a segunda, a terceira. À medida que eu falava, entregava-lhe mais documentos. Ele os examinava com olhos cada vez mais arregalados, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. "Mãe, isso é seu? Tudo isso?" Assenti. "Tudo isso." 15 lojas em 7 estados. Faturamento anual de dezenas de milhões. Participações em shopping centers, em fábricas têxteis, em empresas de logística. Ele parecia atordoado, incapaz de processar o que estava vendo. Mas, por quê? Por que nunca me contou? Por que continuou vivendo? Assim, ele gesticulou vagamente, indicando a casa simples ao nosso redor. "Porque queria que você construísse seu próprio caminho, Tiago, que valorizasse o trabalho duro, a honestidade, a perseverança, que entendesse que o caráter de uma pessoa não se mede pelo tamanho de sua conta bancária ou pelo endereço onde mora." Ele me olhava como se eu fosse uma estranha. De certa forma, eu era. A mãe que ele conhecia, ou pensava conhecer, era uma figura simples, submissa, alguém que precisava de sua proteção e, ao mesmo tempo, alguém de quem ele se envergonhava. A mulher sentada à sua frente agora era uma empresária bem-sucedida, uma estrategista, alguém capaz de construir um império às escondidas. "Há mais", continuei, entregando-lhe outro conjunto de documentos. "Estes são mais recentes." Ele examinou os papéis, a confusão em seu rosto gradualmente se transformando em choque. "A empresa onde eu trabalhava, o terreno do condomínio, tudo isso é meu", completei. "Ou melhor, da holding que controlo." "Você?" Ele engoliu em seco, a compreensão finalmente atingindo-o. "Foi você quem fez isso tudo acontecer. A demissão, o cancelamento da viagem, o problema com o financiamento." Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. "Sim." "Por quê?" A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de confusão, dor e talvez o início de compreensão. "Você não me quis no seu casamento, Tiago," disse, mantendo minha voz firme. "Sua esposa não me queria lá porque eu não me encaixava no ambiente, porque eu era apenas uma costureira simples da Bahia, alguém que poderia envergonhá-los diante da alta sociedade paulistana." Ele abaixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. "Então decidi mostrar a você que o caráter de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no bairro onde mora. Está nas escolhas que faz, nas prioridades que estabelece, nos valores que defende." Ficamos em silêncio por vários minutos. O café esfriou, intocado, na xícara. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas pela sala. "O que acontece agora?" perguntou ele finalmente, a voz quase um sussurro. Era a pergunta que eu mesma havia feito a mim mesma durante toda aquela semana. O que aconteceria depois da lição? Qual seria o próximo passo? "Isso", respondi. "Depende de você." "Depende de mim?" Tiago repetiu minhas palavras, confuso. Seus olhos percorriam os documentos espalhados sobre a mesa, tentando absorver a magnitude do que acabara de descobrir. "O que isso significa?" Levantei-me lentamente e fui até a janela. O céu começava a tingir-se de tons alaranjados. As nuvens pareciam algodão colorido no horizonte. Quantos pores do sol eu havia observado nesta mesma janela, pensando no futuro de meu filho. "Significa que você tem uma escolha a fazer, Tiago." Respondi sem me virar.
Uma escolha que determinará não apenas seu futuro, mas também nosso relacionamento daqui para frente. Ouvi o barulho da poltrona enquanto ele se remexia, inquieto. Ele sempre ficava assim quando era criança e precisava enfrentar as consequências de seus atos. Lembrei-me de quando quebrou a janela do vizinho jogando bola e eu o fiz ir até lá, pedir desculpas e oferecer-se para trabalhar e pagar o conserto. Ele tinha apenas 9 anos e ficou exatamente assim, inquieto, desconfortável, procurando uma saída que não existia. Que escolha? Perguntou finalmente. Voltei-me para encará-lo. O menino de 9 anos não existia mais. Em seu lugar estava um homem de 35, de ombros largos, queixo bem definido e olhos. Meus olhos, que agora me olhavam com uma mistura de medo e respeito que nunca havia visto antes. Você pode continuar seguindo o caminho que escolheu. Comecei, voltando a sentar-me de frente para ele. Posso reverter tudo isso. Recuperar seu emprego, resolver o problema do financiamento, até mesmo providenciar outra viagem de lua de mel. Você voltaria para sua vida de antes, com seu apartamento no Morumbi, seu carro importado, suas festas elegantes. Continuaria sendo o advogado bem-sucedido casado com uma moça de família tradicional. E continuaria, imagino, mantendo sua mãe à distância, visitando-me raramente, talvez em alguns feriados, por obrigação. Fiz uma pausa, observando sua reação. Ele parecia perdido, como alguém que acorda em um lugar desconhecido e não consegue se orientar. Ou, continuei, você pode escolher um caminho diferente. Pode reconhecer que construiu uma vida baseada em aparências, em valores superficiais. Pode começar de novo, desta vez com outros fundamentos. Não com meu dinheiro, nunca foi sobre dinheiro, mas com meu apoio. Construindo algo verdadeiro, algo seu, baseado em trabalho honesto e respeito genuíno pelas pessoas, independentemente de onde vieram ou do que possuem. Levantei-me novamente, incapaz de ficar parada. Era um hábito antigo, esse de caminhar enquanto organizava pensamentos difíceis. Essa é a escolha que estou lhe oferecendo, filho. A vida fácil que você tinha, mas que o afastou de suas raízes, de quem você realmente é. Ou um novo começo, mais difícil, mas mais verdadeiro. Tiago ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que talvez ele não tivesse entendido. Ou pior, que tivesse entendido perfeitamente, mas já tivesse feito sua escolha. A escolha de continuar no caminho que o afastava de mim. Esse pensamento fez meu coração apertar. E Camila? Ele finalmente perguntou, a voz baixa. O que acontece com ela em cada um desses cenários? Ah, Camila. A esposa que não queria a sogra no casamento. A mulher que olhava para minha casa simples com desdém mal disfarçado. Mas também a mulher que meu filho escolheu amar. Por mais que me doesse, eu precisava respeitar isso. Isso dependerá dela. Respondi honestamente. Se você escolher o primeiro caminho, posso fazer com que tudo volte ao normal, incluindo seu status financeiro. Talvez isso seja suficiente para que ela retorne. Se você escolher o segundo caminho, bem, será um teste para o amor dela. Se ela realmente o ama pelo que você é, e não pelo que você tem ou representa socialmente, ela ficará ao seu lado. Vi algo mudar nos olhos dele, uma compreensão súbita, dolorosa. Ela não vai ficar, disse ele, quase para si mesmo. Não se eu não tiver tudo aquilo de volta. Não respondi. Não precisava. Nós dois sabíamos a verdade sobre Camila. Como você fez tudo isso, mãe? Perguntou ele depois de outro longo silêncio. Como construiu esse império sem que ninguém soubesse? Sem que eu soubesse? Era uma boa pergunta. Uma que me fez sorrir levemente, lembrando-me dos anos de trabalho silencioso, das noites sem dormir, dos riscos calculados, das decisões difíceis. Um passo de cada vez, respondi. Um dia de cada vez. Foi assim que sobrevivi quando cheguei a São Paulo com você nos braços e apenas 200 cruzeiros no bolso. Foi assim que criei você sozinha, trabalhando na confecção e fazendo ajustes de roupas à noite. Foi assim que transformei a pequena loja de Dona Josefa na primeira Traços do Nordeste. Um passo de cada vez, sem nunca perder de vista o que realmente importava. Ele me olhava agora com algo novo nos olhos. Admiração.
Quantas vezes eu havia desejado ver esse olhar? Quantas vezes sonhei com o dia em que meu filho compreenderia tudo o que eu havia feito, tudo o que eu era capaz de fazer? Por que nunca me contou? A pergunta saiu quase como uma acusação. Por que me deixou acreditar que precisava me proteger, que precisava se envergonhar de onde viemos? Essa pergunta doeu mais do que todas as outras. Era a mesma que eu havia feito a mim mesma inúmeras vezes ao longo dos anos. No início foi para protegê-lo. Expliquei. Você era jovem e não queria que se sentisse diferente por ser filho de alguém com dinheiro. Queria que tivesse uma infância normal, que fizesse amigos verdadeiros, que aprendesse o valor do trabalho. Depois, quando você cresceu, percebi que estava se afastando de suas raízes, envergonhando-se de onde viemos. Decidi que você precisava encontrar seu próprio caminho, construir sua própria vida sem depender da minha fortuna. Achei que isso o tornaria um homem melhor. Baixei os olhos, sentindo o peso das minhas próprias decisões. Talvez tenha sido um erro. Talvez, se você soubesse a verdade desde o início, não teria se tornado tão diferente do menino que criei. Tiago levantou-se bruscamente e caminhou até a estante onde guardava fotos antigas. Pegou um porta-retrato que mostrava nós dois, ele com cerca de 6 anos, sorridentes, em frente à nossa primeira casa no Jardim Primavera. Eu usava um vestido simples, costurado por mim mesma, e ele um uniforme escolar que eu havia comprado com tanto sacrifício. Eu me lembro desse dia, disse ele, a voz embargada. Foi quando recebi minha primeira nota 10 na escola. Você fez brigadeiro para comemorar, mesmo sendo fim de mês e o dinheiro estando curto. Sorri com a lembrança. Economizei no almoço durante uma semana para poder comprar os ingredientes. Valeu cada centavo para ver sua alegria. Ele continuou olhando a foto por mais alguns instantes. Depois a colocou de volta na estante e virou-se para mim. O que aconteceu comigo, mãe? Como eu me transformei nisso? A pergunta não tinha resposta fácil. Como explicar o processo gradual pelo qual uma pessoa se afasta de suas raízes, de seus valores fundamentais? Como descrever a sedução lenta e constante do status, do dinheiro, do pertencimento a círculos sociais antes inalcançáveis? Aconteceu um dia de cada vez, respondi, usando suas próprias palavras. Um passo de cada vez. Cada vez que você se afastava um pouco mais, cada vez que escondia um pouco mais de onde vinha, cada vez que deixava de me visitar, porque tinha algo mais importante para fazer. Não foi uma decisão única, mas milhares de pequenas escolhas ao longo dos anos. Ele assentiu, reconhecendo a verdade em minhas palavras. E Camila, ela sabe? Sobre seu império? Não, respondi. Ninguém sabe, além de Dr. Evandro e uma pequena equipe de confiança. Para o mundo, sou apenas Marta Nascimento, costureira aposentada, viúva, moradora do Jardim Primavera. E gosto assim. Mas por quê? Por que esconder quem você realmente é? O que conquistou? Era uma pergunta que revelava o quanto ele ainda não compreendia. Não estou escondendo quem realmente sou, Tiago. Sou exatamente a pessoa que você vê. O dinheiro, as empresas, as propriedades. Isso tudo são apenas coisas que possuo, não quem eu sou. Nunca permiti que minhas posses definissem minha identidade. É uma lição que esperava que você aprendesse observando como vivo, mas que aparentemente precisei ensinar de uma maneira mais dramática. Ele caminhou até a janela, assumindo o lugar que eu ocupava momentos antes. Ficou ali, olhando para fora, para as casas simples da vizinhança, para as crianças que ainda brincavam na rua, aproveitando os últimos raios de sol. "O que você quer que eu faça agora?" perguntou finalmente, ainda de costas para mim. "Já disse, filho. A escolha é sua." Ele virou-se, seus olhos agora determinados. "Não, quero saber o que você quer. De verdade. Como minha mãe. Não como a empresária que orquestrou toda essa lição." Fiquei surpresa com a pergunta. O que eu queria? Havia me concentrado tanto em planejar essa lição, em mostrar a ele o erro de seus caminhos, que mal havia considerado o que viria depois. "Quero meu filho de volta." Respondi finalmente, sentindo lágrimas se formarem em meus olhos. Quero um menino que se orgulhava de suas raízes,
que me olhava com admiração quando eu consertava seus brinquedos quebrados, que me abraçava forte quando voltava da escola. Quero o homem que esse menino deveria ter se tornado. Alguém íntegro, compassivo, que valoriza as pessoas pelo que são, não pelo que têm ou representam. Quero que você seja feliz, Tiago. Verdadeiramente feliz. Não apenas bem-sucedido, ou rico, ou socialmente aceito. As lágrimas escorriam livremente agora, e não fiz nenhum esforço para contê-las. Durante anos, havia sido forte por nós dois. Talvez fosse hora de simplesmente ser humana. Ele se aproximou e, para minha surpresa, ajoelhou-se à minha frente, tomando minhas mãos nas suas. Me perdoa, mãe? A voz dele era quase um sussurro. Por tudo. Pelo casamento, por Camila, por ter me afastado, por ter me envergonhado de quem sou, de onde vim, de você? Aquelas palavras eram tudo o que eu queria ouvir. Tudo pelo que havia esperado durante aquela semana de preparação, durante aqueles anos de distanciamento gradual. E ainda assim, não eram suficientes. Palavras nunca são. O perdão não é algo que se concede de uma vez, filho. Respondi, apertando suas mãos. É um processo. Começa com reconhecimento, com arrependimento genuíno, mas se completa com ações, com mudanças reais. Estou disposta a iniciar esse processo hoje. Agora, o resto dependerá de como você escolher viver daqui para frente. Ele assentiu, compreendendo a profundidade do que eu estava dizendo. E quanto a tudo isso? Ele fez um gesto vago em direção aos documentos espalhados sobre a mesa. O que acontece com o meu emprego, com o apartamento, com o carro? Como disse, a escolha é sua. Posso reverter tudo, fazer com que sua vida volte ao que era antes. Ou podemos construir algo novo, algo diferente. Ele ficou em silêncio por um longo momento, claramente ponderando suas opções. Eu podia quase ver os pensamentos passando por trás de seus olhos. A tentação de voltar para o conforto, para o status, para a vida que conhecia, contra a possibilidade de um novo começo, mais autêntico, mais alinhado com quem ele realmente era. Não quero voltar, disse finalmente. Não para aquela vida, não para aquela pessoa que eu havia me tornado. Senti meu coração se expandir com esperança, mas mantive minha expressão neutra. Tem certeza? Não será fácil. Você terá que começar praticamente do zero, construir algo novo. Do zero? Ele sorriu pela primeira vez desde que chegara. Com você ao meu lado? Com tudo o que você pode me ensinar? Não, mãe. Não estarei começando do zero. Estarei começando do lugar mais rico possível, com sua sabedoria, sua experiência, seu amor. A palavra pairou entre nós, carregada de significado. Amor. O fundamento de tudo o que eu havia feito em minha vida, de todas as decisões que havia tomado, de todos os sacrifícios que havia feito. E agora, finalmente, ele parecia compreender isso. E Camila? Perguntei, precisando saber se ele estava realmente pronto para as consequências de sua escolha. Seu sorriso vacilou por um instante, mas logo voltou, agora mais triste, mais maduro. Se ela me amar pelo que sou, não pelo que tenho, ela voltará quando souber da verdade. Se não, ele deu de ombros. Então nunca foi amor de verdade, não é? Não respondi. Não precisava. Nós dois sabíamos a resposta. O que fazemos agora? Perguntou ele, ainda ajoelhado à minha frente. Sorri, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Agora, tomamos um café fresco. Esse já esfriou. E conversamos. Temos muitos anos para recuperar, muitas histórias para compartilhar. Ele sorriu de volta e levantou-se, dirigindo-se à cozinha para preparar mais café. Observei-o enquanto se movia pelo espaço como se redescobrisse algo familiar, algo há muito esquecido. Era apenas o começo. Eu sabia que haveria dias difíceis pela frente, que reconstruir nossa relação e ajudá-lo a encontrar um novo caminho exigiria paciência, compreensão e, sim, mais algumas lições duras. Mas pela primeira vez em anos, senti que havia esperança. Que o menino que criei, o homem que ele deveria ter se tornado, ainda existia sob as camadas de superficialidade e ambição que a sociedade havia depositado sobre ele. Enquanto o observava na cozinha,
tão parecido com o pai nas expressões, tão parecido comigo na determinação, fiz uma promessa silenciosa. Desta vez, não manteria segredos. Compartilharia tudo: minha história, meus conhecimentos, minhas empresas. Não para que ele dependesse de mim ou de minha fortuna, mas para que entendesse que sucesso verdadeiro não se mede por carros importados ou endereços elegantes, mas pela integridade com que se vive, pelo bem que se faz, pelo amor que se compartilha. O aroma de café fresco começou a se espalhar pela casa, misturando-se com o cheiro de alecrim que vinha do jardim. Um novo dia estava começando para nós dois. Um dia de verdade, de reconciliação, de recomeço. E eu estava pronta para ele. O café estava perfeito, do jeito que só Tiago sabia fazer. Sentamos na mesa da cozinha, aquela mesma mesa de madeira onde compartilhamos tantas refeições ao longo dos anos, onde ajudei com suas lições de casa, onde planejamos seu futuro. O passado e o presente se entrelaçavam naquele momento simples, como se o tempo tivesse feito um círculo completo. "Por onde começamos?" perguntou ele, depois de um longo silêncio confortável. Olhei pela janela da cozinha para o céu noturno que agora estava estrelado. Uma pergunta tão simples, mas com tantas respostas possíveis. "Pelo início, talvez?" sugeri. "Há tantas coisas que você não sabe sobre mim, sobre nossa história, sobre como tudo começou." Ele assentiu ansioso como uma criança prestes a ouvir uma história favorita. Respirei fundo e comecei a contar detalhes que nunca havia compartilhado antes. Como conheci seu pai em uma festa de São João em Itapuã, como nos casamos contra a vontade de minha mãe, como sonhávamos em ter uma vida melhor. Falei sobre o dia em que João saiu para pescar e nunca mais voltou. Sobre a dor dilacerante de ser viúva aos 25 anos com um bebê nos braços. Sobre as noites em que chorei silenciosamente para não acordá-lo. Contei sobre a decisão de vir para São Paulo, sobre o medo que senti ao descer do ônibus naquela cidade enorme e desconhecida. "Você se lembra da prima Neuza?" perguntei. "Vagamente", respondeu Tiago. "Uma senhora magra que fazia bolos para festas, não era?" "Exatamente. Foi ela quem nos acolheu quando chegamos. Morávamos os três em um cômodo menor que este banheiro. Você dormia entre nós duas para não cair da cama." Ele sorriu, tentando imaginar a cena. Neuza trabalhava fazendo faxina em casas de família e vendia bolos nos fins de semana. Ela me arrumou meu primeiro trabalho como diarista em uma casa no Pacaembu. A patroa, Dona Mariana, era uma mulher elegante que tinha viajado pelo mundo todo. Quando descobriu que eu sabia costurar, começou a me pedir pequenos consertos em suas roupas finas. "Foi assim que tudo começou?" perguntou Tiago fascinado. "De certa forma." Dona Mariana ficou tão impressionada com meu trabalho que me apresentou às suas amigas. Logo eu estava fazendo ajustes para várias senhoras ricas de São Paulo. Uma delas, Dona Clarice, conhecia Dona Josefa e me indicou para trabalhar na confecção. Continuei a história, revelando detalhes que havia guardado por décadas. Como economizei cada centavo para comprar minha primeira máquina de costura. Como trabalhava às vezes 18 horas por dia para conseguir pagar o aluguel e ainda guardar um pouco. Como sonhava em dar a Tiago uma vida melhor que a minha. "Lembra daquele Natal em que você ganhou uma bicicleta? Você tinha 8 anos. Seus olhos brilharam com a lembrança. "Claro, uma BMX azul. Foi o melhor presente da minha vida. Você disse que Papai Noel tinha feito um esforço especial naquele ano." Sorri, recordando seu rosto iluminado naquela manhã de Natal. Na verdade, trabalhei 4 meses fazendo vestidos de noiva à noite para conseguir comprá-la. Estava em promoção, mas mesmo assim custava 3 vezes o nosso aluguel. Ele me olhou com espanto, como se finalmente compreendesse a dimensão dos sacrifícios que fiz. "E a escola particular? Como conseguiu?" "Ah, isso foi mais complicado. Primeiro consegui a vaga de faxineira, como te contei. Depois de 6 meses impecáveis, sem faltar um dia, procurei o diretor e pedi uma bolsa para você. Ele negou inicialmente, disse que não havia vagas. Então propus limpar a escola nos fins de semana também, sem cobrar extra." "Você fez isso? Trabalhou 7 dias por semana?" Assenti. Por quase 2 anos, até conseguir estabelecer melhor a confecção e poder contratar uma ajudante.
Levantava às 4 da manhã todos os dias, limpava a escola até às 8, abria a loja às 9, fechava às 6, fazia ajustes especiais à noite em casa. Nos fins de semana, voltava à escola para uma faxina mais pesada. Ele baixou os olhos, visivelmente emocionado. E eu nunca soube, nunca agradeci. Não precisava agradecer, filho. Ver você crescendo bem, estudando, tendo oportunidades que nunca tive, esse era meu pagamento. Continuamos conversando enquanto a noite avançava. Contei sobre como surgiu a ideia da Traços do Nordeste, sobre as primeiras peças que criei inspiradas na minha Bahia, sobre como Dona Clarice organizou aquele primeiro desfile que mudou tudo. Foi assustador, confessei. Imagina, eu, uma costureira simples da Bahia, mostrando minhas criações para aquelas mulheres elegantes, esposas de empresários e políticos. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os alfinetes enquanto fazia os últimos ajustes nos vestidos. Não, mas elas adoraram, completou Tiago. Sim, para minha surpresa. Disseram que nunca tinham visto nada igual, que minhas peças contavam uma história, que tinham alma. Uma delas, Dona Cristina, encomendou 20 vestidos na hora, para presentear amigas no exterior. Era estranho e libertador ao mesmo tempo, compartilhar essas histórias que havia mantido guardadas por tanto tempo. A cada revelação, via os olhos de Tiago se iluminarem com uma nova compreensão, um novo respeito. Por que decidiu manter tudo em segredo, mesmo depois que o negócio cresceu? Perguntou ele. Poderia ter tido uma vida mais confortável. Poderia ter aproveitado mais. Refleti sobre a pergunta por um momento. Era algo que eu mesma havia questionado muitas vezes ao longo dos anos. No início, foi medo, respondi honestamente. Medo de que o sucesso fosse temporário, de que tudo desabasse de repente. Cresci vendo como a vida pode mudar em um instante. Seu pai saiu para pescar num dia ensolarado e nunca mais voltou, lembra? Então guardava cada centavo, vivia com o mínimo, preparava-me para o pior. Tomei um gole de café antes de continuar. Depois, quando ficou claro que o negócio estava realmente prosperando, já havia me acostumado com aquela vida simples. Percebi que não precisava de muito para ser feliz. Um teto seguro, comida na mesa, saúde e você crescendo bem. O dinheiro era apenas uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Fiz uma pausa, organizando pensamentos que nunca havia verbalizado antes. Mas a razão mais importante veio quando você entrou na adolescência. Comecei a notar como o dinheiro mudava as pessoas ao nosso redor. Via seus colegas ricos, como eram mimados, como tinham tudo sem valorizar nada. Via seus pais, sempre competindo por status, por quem tinha o carro mais caro, a casa mais luxuosa, as férias mais exóticas. Não queria isso para você, Tiago. Não queria que crescesse achando que merecia privilégios apenas por ser filho de alguém com dinheiro. Ele assentiu lentamente, processando minhas palavras. Mas acabei me tornando exatamente o tipo de pessoa que você temia, disse ele, a voz baixa. Obcecado por status, julgando as pessoas pelo que tinham ou representavam socialmente, envergonhando-me das minhas próprias origens. Sim, concordei suavemente. Em algum momento, perdi você para esse mundo que tanto temia. Talvez tenha sido meu maior erro, não perceber que ao tentar protegê-lo desse caminho, acabei empurrando-o diretamente para ele. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, uma chuva fina começou a cair, o som das gotas batendo no telhado criando uma melodia suave, quase nostálgica. E quanto a Camila? Perguntou Tiago finalmente. Você disse que tinha informações sobre ela? Algo que poderia prejudicá-la? Ah, Camila, eu sabia que essa pergunta viria eventualmente. Sim, respondi. Durante o processo de aquisição da empresa onde você trabalhava, Dr. Evandro conduziu uma auditoria minuciosa. Descobrimos que Camila estava envolvida em um esquema de desvio de verbas do departamento de marketing. Nada espetacular, mas o suficiente para resultar em demissão por justa causa e possível processo criminal. Tiago empalideceu. Você tem certeza disso? Absoluta. Temos documentos, e-mails, comprovantes de depósitos em contas offshore.
Ela era cuidadosa, mas não o suficiente. Ele passou as mãos pelo rosto, claramente abalado. Por que não me contou antes? Porque não era relevante até agora. E porque, apesar de tudo, ela era sua escolha. Não queria interferir no seu casamento baseada apenas em suspeitas de desvio ético profissional. E agora? O que pretende fazer com essas informações? Considerei a pergunta cuidadosamente. O que eu pretendia fazer? Vingança nunca foi meu objetivo. Apenas justiça. Apenas uma lição. Nada. A menos que ela tente prejudicá-lo de alguma forma. Os documentos estão guardados em segurança com Dr. Evandro. Se ela seguir com a vida dela e deixá-lo em paz, nunca serão usados. Tiago assentiu, parecendo aliviado. Obrigado por isso, mãe. Não precisa agradecer. Como disse, nunca foi sobre vingança. A chuva lá fora intensificou-se, e um trovão distante anunciou a aproximação de uma tempestade mais forte. Era como se o céu refletisse as emoções turbulentas que havíamos atravessado naquele dia. O que acontece agora? Perguntou Tiago. A mesma pergunta que havia feito horas antes, mas agora com um tom diferente. Não mais de desespero, mas de esperança, de possibilidades. Isso depende do que você quer para a sua vida daqui para frente. Respondi. Como disse, posso reverter tudo, devolver seu emprego, resolver o problema do financiamento, ou podemos construir algo novo. Ele ficou em silêncio por um momento, refletindo. Quero recomeçar, disse finalmente. Não quero voltar para aquela vida, para aquela versão de mim mesmo. Mas também não quero simplesmente assumir um lugar nas suas empresas, como se tivesse direito a isso. Quero construir algo meu, provar meu valor, desta vez pelos motivos certos. Sorri, sentindo um orgulho que quase transbordava do meu peito. Este era o filho que eu havia criado, o homem que sempre soube que ele poderia se tornar. Tenho uma proposta então, disse, levantando-me para pegar mais café. A Traços do Nordeste está planejando uma expansão para o Nordeste. Queremos abrir lojas em cada capital, começando por Salvador. Precisamos de alguém para coordenar esse projeto, alguém com formação jurídica, capaz de lidar com contratos, licenças, negociações. Alguém que entenda o espírito da marca, que respeite suas raízes. Seus olhos brilharam com interesse. Está me oferecendo esse cargo? Estou oferecendo a oportunidade de conquistá-lo, corrigi gentilmente. Começaria como assistente jurídico da equipe de expansão. Teria que provar seu valor, trabalhar duro, aprender o negócio desde o básico. Não seria fácil, provavelmente mais difícil para você do que para qualquer outro, já que todos saberiam que é meu filho. Teria que lidar com suspeitas de favoritismo, com expectativas elevadas, com comparações constantes. Ele não hesitou. Aceito. Quando começo? Ri da sua ansiedade. Não tão rápido. Primeiro precisamos resolver algumas questões práticas. Onde vai morar, por exemplo? Não pode continuar no apartamento do Morumbi. Posso alugar algo simples perto daqui, sugeriu ele. Se o salário inicial for compatível com a função, claro. Será justo, nem mais nem menos do que pagamos a outros profissionais com sua qualificação. E quanto às suas coisas no apartamento? Ele deu de ombros. Não preciso de muito. Algumas roupas, livros, documentos. O resto... Bem, a maioria das coisas foi escolha de Camila de qualquer forma. Móveis, decoração... Tudo aquilo reflete mais o gosto dela do que o meu. Assenti, impressionada com sua disposição para deixar tudo para trás. E quanto a ela? Vai contar a verdade sobre mim? Sobre tudo isso? Tiago refletiu por um momento. Acho que ela merece saber por que nossa vida desmoronou tão repentinamente. Não sobre o esquema de desvio. Não quero usar isso contra ela. Apenas sobre você, sobre sua verdadeira situação financeira, sobre a lição que decidiu me dar. E se ela quiser voltar depois disso? Se perceber que ainda há possibilidades financeiras no horizonte? Seu sorriso era triste, mas determinado. Então saberei exatamente o tipo de amor que ela sente por mim, e poderei fazer minha escolha com base nisso. A tempestade lá fora havia se intensificado. A chuva agora caía pesadamente, batendo contra as janelas. Mas dentro daquela cozinha simples, havia uma clareza, uma paz que não experimentávamos juntos há muito tempo. Estou orgulhosa de você, filho.
disse, alcançando suas mãos sobre a mesa. Do homem que está escolhendo se tornar. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Por me dar essa chance de recomeçar, de corrigir meus erros, de encontrar meu verdadeiro caminho. Na manhã seguinte, Tiago saiu cedo para conversar com Camila e recolher seus pertences. Voltou no final da tarde, com apenas 2 malas e uma expressão serena. Como foi? Perguntei, enquanto o ajudava a acomodar suas coisas no antigo quarto, que permanecera praticamente intocado desde sua saída de casa. Difícil, admitiu ele. Ela ficou furiosa quando contei sobre você, sobre o império que construiu. Chamou-me de idiota por nunca ter percebido, por ter desperdiçado a oportunidade de uma vida luxuosa. Disse que eu deveria exigir minha parte, lutar pelos meus direitos. E o que você respondeu? Que estava mais interessado em merecer algo do que em exigir. Que queria construir meu próprio caminho, baseado em valores reais, não em aparências. Ela riu. Disse que eu era ingênuo, que o mundo não funciona assim. Ele guardou a última camisa na gaveta antes de continuar. Então perguntei se ela viria comigo, se tentaríamos reconstruir nosso relacionamento com novas bases. Ela foi bastante clara em sua resposta. Não precisei perguntar qual havia sido. Estava escrito em seus olhos, na forma como seus ombros se curvavam levemente, no suspiro quase imperceptível que escapou de seus lábios. Sinto muito, filho. Ele sacudiu a cabeça. Não sinta. É melhor assim. Melhor descobrir agora que tipo de pessoa ela realmente é. Que tipo de relacionamento realmente tínhamos. Na semana seguinte, Tiago começou a trabalhar na sede da Traços do Nordeste. Como prometi, não houve favoritismos. Ele recebeu o mesmo salário, as mesmas responsabilidades, os mesmos desafios que qualquer outro funcionário em sua posição receberia. Alguns colaboradores mais antigos, que conheciam nosso parentesco, observavam-no com curiosidade, talvez esperando que ele se comportasse como o filho mimado do chefe. Ficaram surpresos ao ver sua dedicação, sua humildade, sua disposição para aprender desde o básico. 2 semanas depois, Camila entrou com pedido de divórcio, exigindo metade de todos os bens do casal. Foi uma batalha curta. Não havia muito a dividir, já que o apartamento e o carro estavam financiados e haviam sido retomados pelo banco. Os poucos móveis e objetos pessoais foram divididos sem muita discussão. Ela recebeu também uma generosa proposta de trabalho de uma multinacional na Europa e partiu sem olhar para trás. Aos poucos, Tiago foi conquistando seu espaço na empresa. Não por ser meu filho, mas por seu próprio mérito. Sua formação jurídica revelou-se extremamente útil durante a expansão para o Nordeste. Sua capacidade de negociação, sua atenção aos detalhes, sua compreensão intuitiva do espírito da marca, tudo isso fez dele um profissional valioso, respeitado por todos. 6 meses depois, ele foi promovido a coordenador jurídico da expansão nordestina. 1 ano depois, mudou-se para Salvador para supervisionar pessoalmente a abertura da primeira loja baiana da Traços do Nordeste. Foi uma decisão que me surpreendeu. Achei que ele preferiria ficar em São Paulo, reconstruir sua vida social aqui. Mas ele estava ansioso para conhecer suas raízes, para redescobrir a terra de seus pais, para entender melhor a cultura que inspirava nossas criações. Em Salvador, Tiago não apenas prosperou profissionalmente, mas também encontrou algo que havia perdido há muito tempo, uma conexão genuína com suas origens, um sentido de pertencimento que ia além de status social ou sucesso material. Ele alugou uma casa simples em Itapuã, perto da praia onde seu pai costumava pescar. Nos fins de semana, visitava o antigo bairro de minha família em Cachoeira, conversava com os moradores mais idosos, recolhia histórias, tradições, memórias. Foi lá, durante uma festa de São João, ironicamente, o mesmo tipo de festa onde conheci seu pai décadas antes, que Tiago conheceu Luísa, uma professora de história que coordenava um projeto de preservação da cultura local. Ela não se impressionou com seu cargo na empresa, não se interessou por seu sobrenome ou potencial financeiro. O que a cativou foi sua curiosidade genuína pelas tradições baianas
Seu respeito pelos artesãos locais, sua disposição para ouvir mais do que falar. Quando os visitei, 6 meses depois, percebi imediatamente que havia algo especial entre eles. A forma como se olhavam, como compartilhavam pequenas piadas particulares, como pareciam se comunicar sem palavras. Era o tipo de conexão que não se pode fingir, não se pode comprar, não se pode construir sobre bases falsas. No jantar que prepararam para mim, na varanda da casa simples de Tiago com vista para o mar, Luísa me chamou de mãe, naturalmente, sem forçação, sem pretensão. E quando ela falou sobre seus sonhos, sobre o centro cultural que queria criar para preservar as tradições artesanais da Bahia, vi meu filho olhando-a com o mesmo orgulho, a mesma admiração com que eu o observava agora. Naquela noite, sentada na varanda depois que todos foram dormir, olhando para o mesmo mar que havia levado João décadas antes, agradeci silenciosamente por tudo, pelos desafios, pelas dores, pelas alegrias, pelas lições. Meu filho havia encontrado seu caminho de volta não apenas para mim, mas para si mesmo, para suas raízes, para os valores que realmente importavam. A lição havia sido dura, mas necessária. E o resultado, olhando para trás, valeu cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada momento de dúvida. Porque no final, não se tratava de dinheiro, de empresas, de status. Tratava-se de amor. O amor de uma mãe que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para salvar seu filho de si mesmo, para mostrar-lhe o verdadeiro valor da vida, da família, das raízes. E esse amor, descobri, era o maior império que jamais construí. Aqui estou hoje, aos 73 anos, sentada na varanda da minha casa em Salvador, onde decidi me mudar há 2 anos para ficar mais perto do meu filho, da minha nora e dos meus 2 netinhos maravilhosos. O tempo passou, mas as lições permanecem vivas, como tatuagens na alma que nunca se apagam. Quando olho para trás e vejo o caminho que percorri, desde a jovem viúva que chegou a São Paulo com um bebê nos braços e 200 cruzeiros no bolso, até a empresária que construiu um império sem jamais perder a essência, até a mãe que precisou tomar a decisão mais difícil para salvar seu filho, percebo que a vida é feita de escolhas. Escolhas que definem não apenas nosso destino, mas também quem realmente somos. A escolha de trabalhar 16 horas por dia para dar uma vida melhor ao meu filho. A escolha de manter meu sucesso em segredo para que ele construísse seu próprio caminho. A escolha de orquestrar aquela lição dolorosa quando vi que estava perdendo-o para um mundo de valores vazios. E, finalmente, a escolha de revelar toda a verdade, de abrir meu coração, de dar a ele a oportunidade de recomeçar. Tiago hoje é um homem diferente daquele que me ligou para dizer que havia se casado sem me convidar. É um pai dedicado, um marido amoroso, um profissional respeitado não por seu sobrenome ou conta bancária, mas por seu caráter, sua integridade, sua dedicação. A rede Traços do Nordeste agora tem 32 lojas espalhadas pelo Brasil, e ele é o diretor executivo, posição que conquistou por mérito próprio, superando todos os desafios que surgiram em seu caminho. Luísa, minha nora, não poderia ser mais diferente de Camila. Ela me chama de mãe desde o primeiro dia. Me consulta sobre os bordados tradicionais da Bahia para o centro cultural que fundou, traz os meninos para passar as tardes comigo, enquanto aprendo a fazer cocadas como minha avó me ensinou. Nunca demonstrou o menor interesse pelo tamanho da minha conta bancária ou pelo número de empresas que possuo. Para ela, sou apenas Marta, a mãe de Tiago, a avó de seus filhos, a guardiã de tradições que ela valoriza tanto quanto eu. Quanto a Camila, soube que se casou com um empresário europeu alguns anos depois do divórcio. Ocasionalmente, vejo seu rosto em revistas de celebridades, sempre em festas luxuosas, sempre exibindo joias caras e roupas de grife. Não sinto amargura quando a vejo, apenas uma leve tristeza por alguém que construiu sua vida sobre alicerces tão frágeis quanto o dinheiro e o status. Espero sinceramente que um dia ela encontre algo mais substancial para valorizar. Dr. Evandro continua sendo meu advogado e amigo fiel.
Aposentou-se parcialmente, mas ainda supervisiona pessoalmente todos os assuntos legais relacionados às minhas empresas. Foi ele quem organizou a sucessão, garantindo que tudo seja transferido para Tiago de forma ordenada quando eu partir deste mundo. Não que eu tenha pressa. Aos 73 anos, ainda me sinto forte e cheia de vida, com muitas histórias para contar, muitos netos para mimar, muitas lições para compartilhar. A vida me ensinou que o dinheiro é apenas uma ferramenta, não um objetivo, que o sucesso verdadeiro não se mede por carros importados ou apartamentos de luxo, mas pela integridade com que vivemos, pelo bem que fazemos, pelo amor que compartilhamos, que nossas raízes são importantes, que nunca devemos nos envergonhar de onde viemos, que nossa história, com todas as suas dores e alegrias, é o que nos torna quem somos. E a lição mais importante de todas, que o amor de mãe é capaz de fazer o impossível, é capaz de trabalhar além da exaustão para dar um futuro melhor ao filho, é capaz de construir um império às escondidas para protegê-lo, e quando necessário, é capaz de desmontar toda a vida desse filho para salvá-lo de si mesmo, para mostrar-lhe o verdadeiro valor da vida, da família, das raízes. Foi por amor que vim para São Paulo. Foi por amor que construí a Traços do Nordeste. Foi por amor que mantive tudo em segredo. Foi por amor que orquestrei aquela lição dolorosa. E foi por amor que perdoei, que reconstruí, que recomecei junto com meu filho. Se há algo que quero que vocês levem desta história, é isto. Nunca se envergonhem de suas origens. Nunca abandonem seus valores por status ou aceitação social. Nunca julguem as pessoas pelo que têm, mas pelo que são. E, acima de tudo, nunca subestimem o poder do amor, especialmente o amor de mãe, para transformar vidas, para curar feridas, para construir futuros. Agora, se você chegou até aqui comigo, quero agradecer do fundo do meu coração por ter dedicado seu tempo a ouvir minha história. Foi difícil reviver alguns desses momentos, compartilhar dores tão profundas, expor vulnerabilidades que carreguei sozinha por tanto tempo. Mas valeu a pena, se minha experiência puder ajudar pelo menos uma pessoa a valorizar o que realmente importa na vida. Gostaria muito de saber o que você achou desta história. O que faria no meu lugar? Teria agido diferente? Já passou por algo semelhante? Seu comentário é extremamente importante para mim. Não apenas para saber que não estou sozinha nessa jornada, mas também para entender como minha história ressoa com outras pessoas, com outras realidades. Por favor, compartilhe seus pensamentos, suas reações, suas próprias experiências nos comentários abaixo. Cada comentário é lido com carinho e consideração. Cada palavra de vocês me ajuda a continuar compartilhando minhas memórias, minhas lições, minha vida. Se esta história tocou seu coração, se trouxe alguma reflexão ou inspiração para a sua vida, considere se inscrever no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias para compartilhar, algumas dolorosas como esta, outras mais leves e divertidas, mas todas carregadas de verdade, de sabedoria, de experiências vividas intensamente. Produzir estes vídeos dá muito trabalho. Reviver memórias nem sempre é fácil. Organizar pensamentos de décadas em palavras coerentes exige esforço, coragem para expor feridas antigas que às vezes ainda doem. Por isso, seu apoio é fundamental. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário nos motiva a continuar. Cada compartilhamento leva nossas histórias para pessoas que talvez precisem ouvi-las tanto quanto precisamos contá-las. Se puder, também considere nos ajudar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite cobrir os custos do canal e trazer mais vídeos diariamente. Mesmo uma pequena contribuição faz uma enorme diferença, permitindo que histórias como a minha continuem sendo contadas, que experiências como as minhas não se percam no tempo, que lições como estas alcancem mais e mais pessoas. Seu apoio financeiro ajuda a manter vivas não apenas minhas memórias, mas as de tantas outras avós, mães, mulheres que construíram suas vidas com determinação, coragem e amor incondicional. Ajuda a preservar uma sabedoria que não se encontra em livros acadêmicos, mas na vida real, vivida intensamente,
com todas as suas alegrias e dores. Nos encontramos no próximo vídeo, com mais uma história para compartilhar, mais uma vida para relembrar, mais uma lição para refletir. Até lá, lembre-se sempre: o amor verdadeiro, aquele que constrói, que perdoa, que transforma, é o maior tesouro que podemos ter. E esse amor, diferente do dinheiro ou do status, nunca acaba, nunca desvaloriza, nunca nos abandona. Obrigada por fazer parte da família Vovó Lembrou. Sua presença, seu apoio, sua conexão significam mais do que palavras podem expressar. Espero vê-los novamente em breve, para mais uma história, mais uma lembrança, mais um pedaço do meu coração compartilhado com vocês.